Oi, oi, meu nome é Laís Visoto, eu sou arquiteta e esse é o canal da VB Home Design. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de um projeto que a gente ficou muito feliz em fazer e são de clientes que a gente gosta bastante. É um casal super jovem que estava construindo e nesse processo ele contratou a gente justamente para dar esse toque especial na fachada, fazer o design ficar harmônico com eles e também na cozinha. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como foi o processo de criação do projeto. Os clientes nos procuraram justamente porque eles já tinham um projeto arquitetônico, mas eles não estavam satisfeitos, não refletia exatamente o dia a dia deles. Então, eles nos contrataram para dar essa repaginada. Aqui nós temos o projeto original que eles trouxeram, e a queixa era justamente algumas questões dos espaços. A fachada tinha duas janelas pequenas, que eles achavam que não ia ter tanta entrada de luz, e o layout da cozinha não estava tão funcional. Eles não queriam duas cubas, eles acharam que o sonho deles era ter uma ilha, então esse formato em U não correspondia. E aí, por isso, a gente fez algumas opções de fachada. Então, vamos começar pela fachada. Essa é a fachada original aprovada, que tinha duas janelas, bem pequenas na parte central, tinha um acesso lateral e a garagem. Porém, realmente limitava um pouco essa questão estética e também a entrada de luz natural que nós fizemos foi criar uma janela grande, curva, que remete um pouquinho mais ao clássico. A gente trouxe uma iluminação mais aconchegante com as arandelas na frente, as arandelas laterais e toda essa entrada, tanto do acesso do veículo quanto do pedestre. E à noite, com a luz ligada, fica assim. Então, traz esse aconchego, as luzes com a tonalidade um pouquinho mais quente, e foi essa a versão aprovada pelo cliente. Então, na criação do layout da cozinha, a gente eliminou aquele U que sufocava um pouco a circulação, trouxe a ilha que eles tanto sonhavam, junto com uma mesa rebaixada, para ter esse conforto de sentar à mesa e não apenas uma bancada alta. E aí a gente colocou aqui todo um fluxo funcional, sendo a cuba próxima ao fogão e próxima à geladeira. Então, eles lavam os legumes, já cortam e manuseiam aqui e já levam ao fogão. Então, fica tudo muito próximo e muito prático. Também colocamos as torres de tomada na ilha e pensando em toda a distribuição dos eletrodomésticos. Essa foi a primeira opção. Aqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor a escolha dos materiais. Então, a gente trouxe um charme um pouquinho mais rústico, que é o que eles queriam, mas com tons claros, mantendo esse design mais clean. E é muito importante lembrar que o LED ali no armário, que ilumina a bancada, facilita quando você vai lavar a louça, toda essa questão do dia a dia é facilitada. Você tem uma iluminação direta na bancada de serviço. E também temos essa opção com pendentes, que trazem a luz direta à ilha e têm a mesma função. Porém, como todo projeto, sempre tem pequenas mudanças e ajustes para a gente atender os clientes da melhor forma. E é por isso que a gente desenvolveu o segundo e o layout final. Para otimizar o espaço, eles queriam justamente utilizar o máximo da bancada. Então, a gente nivelou, ou seja, não tem mais duas alturas, e trouxemos essas banquetas altas para refeições mais rápidas, café da manhã, etc. E também tivemos esse ajuste, então, a partir da mudança da ilha. Mostrando agora de uma forma lateral para a gente entender melhor que agora está tudo nivelado na bancada. Então, essas banquetas são altas e isso nos permitiu integrar mais ainda os móveis embaixo. Então, aqui a gente tem o forno, tem essa parte de prateleiras, e aí a gente deixou tudo muito funcional, mais prático e otimizou o espaço, que era o principal que eles precisavam, porque é uma cozinha um pouco menor. Tem alguns detalhes que são super importantes e que a gente pensa em cada projeto para prever futuras alterações e evitar reformas e quebra-quebra. O principal que vocês não estão vendo aqui é que atrás dessa geladeira tem já um ponto hidráulico, ou seja, se eles forem trocar a geladeira por uma que tenha ponto de filtro na porta, eles já têm esse ponto. Aqui, a gente também pensou, talvez no futuro eles tenham lava-louças, então atrás dessa porta também tem um ponto hidráulico. A gente também previu o ponto para o filtro, as tomadas específicas em alturas diferenciadas, como a do micro-ondas, e assim por diante, a gente sempre coloca pontos a mais, tanto elétrico quanto hidráulico, porque são os que forçam a gente a rasgar a parede. Então, casos de reforma geram quebra-quebra, sujeira e não é nada prático. Pontos super importantes são os detalhamentos, porque os problemas eles moram nos detalhes. Então, por exemplo,
Aqui a gente tem esse ponto para torre de tomada, e nele justamente é compatível com ter as portas. Então, eles vão guardar objetos maiores, como panelas ou vasilhas grandes, coisa que, se a gente não tivesse projetado e a gaveta fosse em cima, não tinha como, porque poderia ter algum conflito. Então, nesses detalhes que mora a necessidade do projeto, do planejamento. E se você for fazer isso na sua casa, não se esqueça, onde tem tomada ou alguma coisa embutida, não pode ter gaveta. Esse processo de obra e planejamento pode ser um transtorno, porque são muitos detalhes. E é justamente nisso que a gente entra para facilitar a sua vida e deixar o processo muito leve e mais gostoso. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre obra, projeto, esse universo de design de interiores, já clica aqui para seguir a gente. E também, se você quer ver um pouquinho mais sobre a obra do Gustavo, como ficou a execução, já se acompanha para você não perder o próximo vídeo.